Agora vamos conhecer os projetos finalistas do Prêmio Gente que Inova. Em ordem de inscrição, os projetos finalistas da categoria Políticas Afirmativas são: Daniel Carlos Estevão apresenta o projeto Ubuntu. Bem, o projeto Ubuntu surgiu em 2022, motivado pelo desejo de uma equipe escolar de efetivamente implantar a educação antirracista no universo de uma escola infantil, que no caso, 2 escolas infantis, o Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Cardoso dos Santos e Apóstolo Paulo. Nós, no nosso planejamento inicial daquele ano, pensamos como que nós efetivamente conseguiríamos ou poderíamos fazer esse movimento. Eu, como um homem negro e um militante da educação antirracista, à época à frente daquela equipe, trouxe a sugestão, a ideia, e a equipe prontamente abraçou. E nós desenvolvemos uma série de atividades que foram o norte do projeto pedagógico naquele ano e no ano subsequente, porque depois eu deixei aquela unidade. Dentre as muitas atividades que nós desenvolvemos, nós trabalhamos com a questão da identificação, né, dos alunos enquanto pardos, negros e também as suas famílias. Identificação no sentido de se enxergar como e de se valorizar nessa condição. E nós desenvolvemos também várias atividades relacionadas à cultura afro-brasileira, relacionadas à literatura afro-brasileira, à música, à alimentação e tudo mais. Mas, em especial, a questão da importância de se combater o racismo. Nós entendemos que esse é um assunto urgente e tratar disso com crianças pequenas, no nosso caso, na faixa de 4 a 6 anos, é algo privilegiado, porque é um momento em que eles estão em formação, na sua formação primeira, inicial, e eles são grandes agentes reprodutores disso. Então, o nosso trabalho se desenvolveu ao longo do ano, foi sistematizado e, além do trabalho com as crianças, contou também com a formação dos profissionais envolvidos. Essa temática não é uma temática simples de ser desenvolvida, no entanto, nós, como escola, nos envolvemos em informações a respeito do tema e eu acredito que o trabalho tenha tido um resultado muito positivo. Nós mensuramos o resultado do trabalho, primeiramente, pelo comportamento das crianças, uma vez que a gente passou a observar que nós não tivemos mais situações que envolvessem qualquer situação de racismo. E também pelo retorno das famílias. Nós perguntamos às famílias ao final como é que elas tinham visto o projeto. E na avaliação delas, o projeto foi essencial. E elas trazem muito essa questão do desenvolvimento da solidariedade, do respeito à diversidade, do respeito às diferenças. Todas essas questões as famílias nos trazem e apontam que o nosso trabalho, que o nosso projeto foi bem sucedido. E é isso. Educação antirracista é um investimento que nós precisamos e devemos fazer. Não só em atendimento à legislação, mas principalmente para formar novas gerações desprovidas desse tipo de comportamento, desse tipo de postura. Camila de Oliveira Belo traz o projeto A Saúde da População Negra Importa, implementação do Plano Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Eixo Saúde. O nosso projeto, ele surge da determinação da Prefeitura para que houvesse o combate à desigualdade racial na área da saúde. A gente trabalhou, então, os 24 metas, para a diminuição da desigualdade racial, com o apoio da Coordenadoria de Igualdade Racial aqui da Prefeitura, a CEPIR. A partir daí, a gente construiu na área da saúde um grupo bastante heterogêneo e grande, com o apoio de todos os departamentos lá da Secretaria de Saúde, e a gente conseguiu fazer intervenções na cidade toda. Fizemos oficinas de discussão
né, com metodologias ativas e educativas, com todos os gestores de saúde da nossa cidade, incluindo alguns representantes de trabalhadores. A partir daí, a gente ia construindo metodologias sobre a cultura afro-brasileira, sobre as estruturas da prefeitura no combate à desigualdade racial, o acolhimento de vítimas, né, a importância do preenchimento nos registros de saúde, do quesito raça-cor, a apresentação da própria Política Nacional de Saúde da População Negra, para que houvessem, então, ações descentralizadas por parte da atenção primária à saúde, da atenção especializada, com a sua população. Então, o primeiro ano de projeto, ele se deu todo voltado para a formação de profissionais de saúde para a redução das desigualdades raciais. No segundo ano, a gente trabalhou com o projeto fazendo a produção e a avaliação dos dados, né, para a gente ter resultado da ação. A gente percebeu que a gente conseguiu diminuir drasticamente os preenchimentos em branco e ignorado do nosso banco de dados, então a gente passou a fazer um registro adequado, né, da população, da raça-cor da população. A gente também fez a primeira conferência livre de saúde da população negra, organizada pela população civil organizada, junto com os trabalhadores da saúde. A gente lançou no ano passado o primeiro boletim de saúde da população negra da história de Campinas. A gente fez também um seminário gigantesco de 2 dias sobre cultura, sobre saúde e promoção da saúde da população negra. Produzimos diversos materiais, folders, vídeos educativos, desenvolvemos um site lá na Secretaria de Saúde voltado para essa temática. Conseguimos abrir diálogo com a comunidade de matriz africana, de religião de matriz africana, conseguimos abrir diálogo de diversos atores para atuar sobre os determinantes sociais de saúde e doença. Acho que foi bastante positivo o trabalho intersetorial na saúde, que é bastante importante, e na temática das vulnerabilidades foi extremamente inédito. Então, a partir de um incentivo, né, do governo, a gente conseguiu romper barreiras de entendimento e trabalhar juntos para alcançar um grande objetivo, que é produzir saúde e reduzir desigualdade. E Graziele Coutinho Moreno traz o projeto Programa Feira da Mulher Empreendedora. O programa Feira da Mulher Empreendedora, ele nasceu na escuta de uma das nossas assistidas, que é do Centro de Referência Apoio às Mulheres. Todo final de reunião, ela me procurava, né, que ela começou a fazer laços de cabelo, e como é uma mulher que estava, né, rompendo o ciclo, e ela identificava que ela não podia estar trabalhando, né, no CLT por questões de rede de apoio com o filho, o caminho que ela tinha naquele momento era a questão do empreendedorismo, de empreender. E ela me trazia essa angústia, esse problema mesmo para ela, que era naquele momento. E aí eu, junto com ela, fui identificar como que era para essa mulher estar dentro de uma feira, ou até mesmo para ela poder empreender. Eu vi o quanto era difícil, né? Então, era uma questão de custo, e como é que a gente fala para uma mulher pagar uma feira, estar dentro de uma feira, na situação que era dessa usuária do Centro de Referência Apoio à Mulher, que é vítima de violência doméstica. Aí a gente montamos um projeto no mês de março, onde daria o espaço, né, para a mulher, para ela que pudesse lá expor o seu produto de uma forma gratuita. Fizemos essa primeira feira em março de 2022, e nessa primeira edição nós tivemos 80 mulheres inscritas, e onde o prefeito, ele viu e ele gostou, e ele falou, não, quero que continue esse projeto. A partir daí, começamos a pensar, né, na estrutura desse projeto, e que não fosse apenas só uma feira, mas que nós possamos também trabalhar a qualificação dessa mulher. Hoje nós, depois de todo o programa, hoje somos em mais de 2.000 mulheres que compõem esse programa, e como eu disse anteriormente, não é só uma feira, e sim a gente trabalha o empreendedorismo, a qualificação. Veio também com essa proposta as lojas colaborativas. Hoje nós temos 4 lojas que estão dentro do shopping, dos shoppings aqui de Campinas, que dá espaço para essa mulher expor de uma forma gratuita e sem custo.
A gente faz aí em termos de 15 dias o grupo dessas mulheres e elas passam por capacitação e qualificação para estar dentro dessa loja. Então hoje tem sido um sucesso esse programa que também virou, né, um projeto de lei, virou uma lei hoje dentro do nosso município. E além também de como tem impactado na vida dessas mulheres, né? Tem sido um projeto que tem resgatado a autoestima, muitas mulheres saindo do quadro de depressão, outras mesmo que gostariam de cometer o suicídio e a gente, né, tem trago vida para essas mulheres. Então eu falo que hoje o programa da Feira da Mulher Empreendedora não só impacta na questão da economia local da nossa cidade, mas também na transformação de vidas de mulheres. A novidade da premiação deste ano é a categoria Promoção à Educação. Vamos aos projetos finalistas. Daniel Carlos Estevão apresenta o projeto Programa Educação em Debate. O programa Educação e Debate foi um desafio que me foi proposto no momento em que eu atuei na Educa TV Campinas, que é uma TV nova, que é um trabalho que está crescendo, e quando eu chego como produtor executivo naquele espaço, eu recebo a incumbência de dar continuidade a um trabalho que havia sido iniciado há pouco tempo e que ainda não estava bem formatado. E em parceria com uma outra colega, nós começamos a discutir qual seria a melhor formatação para o programa e o que nós queríamos com ele. Na verdade, nós pensamos que o programa serviria ou seria uma importante ferramenta de formação de profissionais da educação e também de formação do público em geral, no que diz respeito a assuntos diversos que interessam à sociedade como um todo, mas em especial aos profissionais da educação. Então nós nos organizamos para ter no contexto do programa profissionais de universidades, profissionais que atuam no chão da escola, que viessem discutir conosco temas importantes, temas relevantes. Então, durante o período em que eu produzi esse programa na Educa TV, nós tratamos de uma gama de assuntos diferentes. Entre eles, pensando na questão também da educação antirracista, nós criamos ou desenvolvemos uma série de programas falando a respeito dessa temática, né? Como que se pode trabalhar dentro da escola ações relacionadas ao antirracismo. Nós também produzimos programas relacionados à violência no contexto escolar. Nós tivemos algumas situações, alguns episódios bastante críticos, né, de violência dentro de escolas, e isso nos motivou a desenvolver um programa especial a respeito disso, acerca disso. E outros temas que nós também desenvolvemos, como por exemplo, uma série de programas relacionadas ao aniversário das diretrizes curriculares da educação infantil na Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Então nós entendemos que este programa ele tem um formato que nós praticamente não temos na TV brasileira, né, que é um programa específico voltado para discutir educação. Nós entendemos que pela quantidade de visualizações que nós tivemos ao longo do ano passado em especial, nós tivemos bastante sucesso. Nós conseguimos atingir um número grande de pessoas, nós tivemos feedbacks interessantes de educadores em especial, nos dizendo o tanto que o programa ajudou, o tanto que o programa contribuiu. Então nós temos aí, entendo eu, como resultado, um movimento importante no sentido de que nós podemos usar a TV aberta também como uma ferramenta de educação. Alexandre Tadeu de Andrade Dias da Silva apresenta o Educa TV, a implantação de uma TV educativa na cidade de Campinas. O projeto da Educa TV, ele surgiu no contexto da pandemia da Covid. Quando as escolas ficaram fechadas, a gente precisou ter algum mecanismo, alguma ferramenta para aproximar o trabalho dos professores dos alunos que estavam em casa. E a gente fez uso da TV Câmara,
os professores, os profissionais da educação, eles faziam gravações em casa, produziam vídeo, enviavam para uma comissão que fazia a edição desse vídeo, a gente encaminhava para a TV Câmara e aí saía semanalmente um programa educacional, né? Então, quando terminou a Covid, voltou à normalidade, a gente percebeu que teve uma defasagem na aprendizagem dos alunos, principalmente em linguagens, né, matemática, português, escrita, e a gente decidiu partir para a implantação da EducaTV. Então, o que é a EducaTV? Ela é um canal público, aberto, digital, da Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura Municipal de Campinas, né? Então, a gente atende 42 cidades, toda a região metropolitana, e a gente leva conhecimento. Nossos programas são programas educativos de conhecimento. Então, a gente trata não especificamente de matemática, de história, de português, a gente trata dos temas transversais, que são temas importantes para a educação e que eles perpassam todos os componentes curriculares e também valem para a população em geral, né? Então, são temas como meio ambiente, antirracismo, promoção à saúde. Então, nós temos cultura, esporte, vários temas aí que a gente vai trabalhando. E esses temas também são ligados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS da Agenda 2030 da ONU. Então, a gente trabalha tudo isso. Estamos fazendo parcerias com várias prefeituras do entorno, né, das prefeituras da região metropolitana, com universidades, parcerias com o Sistema S, né? E a gente está tendo resultados muito bons. Então, no início a gente pensou que a EducaTV seria restrita à Secretaria de Educação, mas ela está alcançando a população como um todo. Então, a gente tem várias devolutivas boas, aliás, ótimas, né, de pessoas conseguirem emprego assistindo a nossa programação. Fizemos transmissão de feiras de ciência, estamos fazendo divulgação científica, trabalhando com esporte escolar. Então, isso está dando um bom resultado para a gente, está sendo muito gratificante, né? E a ideia agora é ampliar esse projeto, trabalhar mais com educação formal e não formal e democratizar o acesso ao conhecimento. O membro da equipe, Márcio Dionísio Inácio, apresenta o projeto Formação e Cuidado de Servidores em Terapia Comunitária Integrativa, para o cuidado da comunidade no território em que atuam. Bom, nosso projeto ele nasceu diante de duas grandes constatações, né? A gente começou a ver as insuficiências, né, de uma prática tradicional, hegemônica de cuidado dentro dos territórios, né, a partir do sofrimento das pessoas e também a partir das crises sanitárias, né, toda a emergência da pandemia começou a gerar uma grande demanda para atendimentos e as dificuldades de resposta, né, dentro dos territórios, inclusive causando sofrimento, que a gente chama de sofrimento ético-político, nos trabalhadores que não conseguem dar essa resposta adequadamente. Diante disso, nós criamos um projeto de formação de terapeutas comunitários no município, retomando uma tradição que a cidade já tinha. Dentro desse projeto, nós temos 3 grandes linhas, que é uma parte de formação teórica mesmo, a parte prática de aprender a fazer e dominar essa terapia e a parte vivencial, que trabalha esse terapeuta, suas dores, suas vulnerabilidades, para atender os distintos públicos, né? E nós tivemos bons resultados. Nós formamos 26 terapeutas comunitários que executam esses grupos em diferentes territórios dentro da cidade. Para ter uma ideia, um grupo pode ter em média 20 pessoas a serem atendidas num período aí de 1h30. Então, esse é um resultado importante. Nós fomos reconhecidos como polo formador pela Abratecon, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Comunitários, e é o primeiro polo, pelo que a gente compreende hoje, dentro do SUS, né? Então, esse é um feito importante, né, para a cidade de Campinas, ter esse reconhecimento. É um polo público, né, formando dentro do SUS. É um polo de cuidado também dos servidores. Bom, nós fomos premiados, né, no Congresso Brasileiro e Internacional de Terapia Comunitária, e eu acho que eu também sou um pouco resultado disso, né, me capacitando como formador, como facilitador dentro do curso de terapia comunitária. É importante também, né, considerar, dentro dos resultados, que nós
conseguimos uma parceria, né, com a Unicamp, a gente absorve alguns alunos interessados no nosso curso e também que a gente já está indo para a segunda turma, né? A gente está abrindo uma segunda turma de formação para agora, né, para daqui a um mês começamos, e a ideia inclusive é estender essa formação para outras secretarias aí dentro do município. Agora conheceremos os finalistas da categoria Promoção à Saúde. Em ordem de inscrição, os projetos são: Adriana Cristina Dorazio traz o projeto Acolhimento da Demanda Espontânea, estratégias para garantir equidade em saúde, ampliar a resolutividade da equipe e reduzir tempo de espera. O nosso projeto nasceu a partir de uma necessidade de reorganizar os atendimentos dos usuários que procuravam a unidade através do acolhimento da demanda espontânea. O Centro de Saúde Florence é uma unidade grande, a gente estimava que atendia 40 mil pessoas na época e tem 5 equipes de saúde da família. Então essas pessoas ficavam aglomeradas, o tempo de espera estava muito grande e a equipe estava trabalhando muito pressionada. Então o que nós fizemos? Nós elencamos todas as demandas que o usuário poderia programar. E que demandas são essas? Renovação de receitas, agendamento de consultas, renovação de receita de medicação de alto custo, formulário de Transurc e MTU, entre outras demandas passíveis de organização pelo usuário. Essas demandas nós organizamos 2 dias na semana por equipe, mais o sábado, para contemplar aquelas pessoas que não podiam procurar a unidade durante a semana por conta do trabalho. A renovação de receita da medicação de uso contínuo, que também entrava por essa porta, nós redirecionamos para a farmácia. Então, quando o usuário vai fazer a última retirada que a prescrição permite, essa receita é retida, elas são colocadas em pastas separadas por equipe, alguém da equipe vai fazer uma análise dessa receita. Então, se o usuário está devidamente acompanhado, essa receita vai ser direcionada para o médico da equipe fazer a renovação. Caso não esteja devidamente acompanhado, vai ser agendado uma consulta com o médico ou com a enfermeira da equipe e esse usuário vai ser inserido na linha de cuidado de condições crônicas não transmissíveis. As queixas agudas e os exames, né, de teste rápido para detecção de infecções sexualmente transmissíveis e gravidez ficaram abertas para atendimento todos os dias da semana, durante todo o horário de atendimento da unidade para todas as equipes. O que nós constatamos, né, quais foram os resultados que nós tivemos com esse projeto? Nós reduzimos o tempo de espera e nós trabalhamos com senhas, não para limitar o acesso ao atendimento, mas para quantificar atendimento e usar isso como ferramenta de gestão. Então, através dessa estratégia, nós identificamos que nós fazíamos 400 atendimentos por dia neste setor e nós reduzimos para uma média de 220. Então, nós reduzimos o tempo de espera, demos mais comodidade para o usuário ser atendido e a equipe passou a trabalhar de forma mais tranquila e com maior qualidade, podendo olhar caso a caso e fazer o atendimento de forma mais equânime. O membro da equipe, Ricardo Rampazzo, apresenta o projeto Estratégia para o aumento do número de notificações realizadas por equipe de atenção primária à saúde sobre doenças relacionadas ao trabalho. Bom, o projeto de estratégias para aumento de notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho, feito pelas equipes da atenção primária, ele surge da necessidade que nós, enquanto saúde, temos de conseguir mapear e entender como as doenças, no caso as doenças relacionadas ao trabalho, elas se movimentam dentro da nossa sociedade para que a gente possa, com isso, elaborar propostas de intervenção, de modo a melhorar as condições de vida da população. Então, a notificação, ela é esse primeiro
essa primeira etapa desse processo mais amplo, que é de conhecer a doença dentro de uma comunidade para poder intervir adequadamente fazendo enfrentamento a essa doença. A gente, em Campinas, tem, entre 2017 e 2022, a gente teve mais de 4.000 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho, sendo que 60% das notificações foram feitas pelas unidades da rede de urgência e emergência. E as demais, a maior parte, foi feita pela nossa equipe Sereste. Então a gente identificou a necessidade de as equipes da atenção primária, que são as principais ordenadoras do cuidado em saúde à nossa população, que essas equipes pudessem ter uma participação maior nessas notificações, para que a gente, e não só nós, mas as próprias equipes, pudessem ter um entendimento melhor de como o trabalho estaria atuando na vida, na saúde das pessoas da comunidade. Então, o projeto ele surge nesse cenário, né, dessa necessidade de olhar para o quanto o trabalho estaria impactando ou não na saúde de determinada comunidade. E a gente escolheu o CS Taquaral, né, porque foi uma ação em parceria com a equipe do CS Taquaral, e a gente chegou a esse consenso, né, juntos, de atuar nessa comunidade pela relevância que o Centro de Saúde tem dentro do Distrito Leste. O CS Taquaral é uma unidade que abrange uma das maiores populações aqui do município de Campinas, e nesse período a gente não teve nenhuma notificação. Entre 2020 e 2022 não teve nenhuma notificação do CS Taquaral. Então, quando a gente se propôs junto com a equipe a olhar para o quanto o trabalho estaria impactando ou não na saúde dessa comunidade, a gente acabou criando uma estratégia de notificação mesmo, que já é utilizada com os recursos que o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde de Campinas disponibilizam para a gente. E a gente teve um impacto bastante positivo, que foi entre maio e outubro de 2023, foram feitas 12 notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho. A partir dessas notificações, a gente passou a discutir com mais propriedade, junto com a equipe, o quanto o trabalho está impactando ou não, aliás, o quanto o trabalho está impactando na saúde da comunidade do CS Taquaral. E os trabalhadores, os outros colegas puderam se apropriar, né, dessa temática, e a gente conseguiu inclusive elaborar fazer algumas ações de intervenção em ambientes de trabalho a partir dessas notificações. Genilene Pereira de Castro apresenta o Grupo Fôlego para a Vida, tratamento em grupos virtuais para auxiliar pacientes na cessação do tabagismo dos Centros de Saúde Vila Ipê e Parque da Figueira. Eu vou contar para vocês como surgiu o Grupo Fôlego para a Vida. Desde 2011, no IP, nós fornecíamos tratamento para tabagistas. Só que na pandemia, nós fomos obrigados a suspender o atendimento em grupo. E a gente começou com ligações semanalmente para os pacientes que já estavam em tratamento. Mas estava muito ruim, o programa estava se acabando, porque os pacientes acompanhados estavam desistindo e não entravam novos pacientes. E aí um paciente me fez uma sugestão e eu acolhi, me sugeriu trabalhar com grupos virtuais. Eu fui amplamente apoiada. Em 17 de junho de 2020, nós começamos o primeiro grupo e, devido à grande procura, nós logo a gente já estava com 3 grupos e seguimos. Eu coordenando os grupos e Dr. Marcelo fazendo as consultas e as prescrições de remédio. A gente usava o número de WhatsApp, os pacientes nos procuravam por esse WhatsApp foi amplamente divulgado.
E só que a equipe era muito pequena e uma demanda de trabalho muito grande. Então, em 2022, o NASP, que é um núcleo que atuam vários profissionais, veio nos apoiar e fazer parte, efetivamente, da equipe. Então, com a vinda do NASP, nós ganhamos esse nome, nós ganhamos uma equipe multidisciplinar e ganhamos mais um grupo ainda, que hoje funciona no Centro de Saúde da Figueira. E assim, tivemos muitos resultados. O primeiro e o óbvio, né, é que a gente pôde ofertar durante a pandemia um atendimento em grupo, que oferta a possibilidade de troca de informações, de experiências entre os pacientes. E 143 pacientes até janeiro desse ano participaram das reuniões. Desses, 33 ficaram sem fumar por 1 ano, no mínimo. 12 estavam em tratamento sem fumar. Com a vinda do NASP também, foi possível fazer um evento no Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, que foi coberto pela Band em horário nobre, então uma grande divulgação do tratamento na cidade. A gente conseguiu também, até janeiro desse ano, atender pacientes de 20 centros de saúde diferentes, porque muitos pacientes não se adequam aos horários de tratamento no centro de saúde que eles pertencem, mas se adequam ao tratamento virtual. Então, a gente atende pacientes da cidade toda. E uma coisa assim que me encanta nesses grupos é que a gente pode tratar mais do que tabagismo, porque eles começam a ter mais acesso às informações e aos serviços que a gente oferece. E a oferta do WhatsApp é algo bem trabalhoso para a equipe, mas também algo que humaniza muito, porque eles conseguem ter acesso aos profissionais que estão atendendo eles durante a semana, fora das reuniões. Para finalizar, vamos à categoria que é a identidade do Prêmio Gente que Inova. Os projetos finalistas na categoria Inovação são: Rafael Costa Ribeiro traz o sistema Web PCA. Com a publicação da nova lei de licitações, que entrou em vigor em janeiro desse ano, que a adoção passou a ser obrigatória a partir de janeiro desse ano, tornou-se necessário que o município elaborasse um documento chamado Plano de Contratações Anual, com o objetivo de racionalizar as compras, tornar público para o mercado as despesas que seriam executadas ao longo do próximo exercício e também de subsidiar a lei orçamentária anual seguinte. Esse documento, até então, ele nunca foi produzido no município. E, diante disso, a gente identificou a necessidade de construir uma plataforma para que as diversas secretarias conseguissem elaborar o plano e fazer esse planejamento das despesas. Num primeiro momento, a gente identificou que poucas secretarias detinham informações sobre o histórico de consumo e que a extração desses dados no sistema SIM era bastante trabalhosa. Então, diante desse cenário, a gente desenvolveu um sistema em ambiente web com utilização de software livre. Ele não teve nenhum custo para o município. Esse sistema ele extrai os dados da base do SIM e consolida em uma plataforma bem agradável, de fácil visualização, para que as diversas secretarias municipais consigam efetuar o seu planejamento de compra e assim atender à legislação. Os resultados alcançados são que 25 unidades gestoras da Prefeitura já elaboram seu plano de contratações anual. Esse plano em breve vai ser publicado no Portal Nacional de Compras Públicas, PNCP, atendendo assim integralmente o que exige a nova Lei de Licitações e Contratos. Além disso, além das 25 secretarias municipais, nós já estamos disponibilizando o sistema para 2 unidades da administração indireta, Camprev e Mário Gatti. Outro resultado também, que aí não decorre somente do sistema, mas de uma atuação do departamento, foi a capacitação, junto com a EGDS, de mais de 100 servidores, divididos ao longo de 8 turmas, ao longo dos anos de 23 e também de 2024. E os resultados indiretos da utilização desse sistema é um aprimoramento da governança, é a minimização do risco de interrupção do serviço, de desabastecimento, e uma melhora também, uma economia processual decorrente de um exame, de uma aglutinação
de demandas de mesma natureza, redução dos processos de licitatórios e ganho de economia de escala. Lucas Bonora da Silva apresenta o portal da regularização fundiária urbana, REURB Campinas. O município de Campinas ele é referência quando o assunto é regularização fundiária. Nós temos mapeados no nosso território 428 núcleos urbanos, dos quais 104 já foram regularizados e 324 ainda permanecem irregulares. Isso porque o processo de regularização fundiária ele é complexo e único, né? Nós precisamos desenvolver um plano de regularização fundiária pormenorizado para cada área ser regularizada, considerando as suas características, a sua topografia e as suas peculiaridades. Nesse universo de 324 núcleos ainda irregulares, estima-se uma população de quase 230 mil pessoas. Então nós estamos falando num número bem expressivo. E essa irregularidade, consequentemente, ela traz uma certa insegurança para essas famílias que ainda vivem nesses núcleos, né? Porque nós estamos lidando com o seu imóvel, a sua moradia, né? O seu lar, que muitas vezes se constitui do único patrimônio que essa família tem. Feito isso, nós buscamos, quando eu falo nós, né, é uma equipe ímpar, que não mediu esforços para que esse projeto saísse do papel e se concretizasse, nós desenvolvemos o portal da regularização fundiária. Por quê? Nesse portal, essas famílias conseguem ter acesso a todas as informações referentes ao núcleo que elas moram, né, referente ao seu bairro, e informações detalhadas acerca do processo de regularização fundiária dessas áreas. Ou seja, se está na etapa de elaboração de projetos, se está na etapa de implantação de obras de infraestrutura, se está na etapa de erradicação de risco, né? Então, isso fez com que essas famílias não precisassem mais se dirigir até a secretaria, presencialmente, né, até a secretaria, para obter essas informações. Hoje, elas conseguem obter essas informações a qualquer tempo, né, bastando acessar esse portal da regularização fundiária. Com isso, nós conseguimos, né, desburocratizar um serviço que é essencial, porque ele está atrelado ao direito de moradia digna, né? Então, nós conseguimos levar mais transparência e objetividade a esses processos e conseguimos, consequentemente, acelerar o processo de regularização fundiária, porque antes as equipes que ficavam de prontidão para prestar o atendimento, né, e as informações que essas famílias buscavam presencialmente na secretaria, hoje elas conseguem ter acesso de forma online a essas informações e essas equipes nós direcionamos para a execução dos projetos de regularização fundiária, fazendo com que isso se executasse com maior celeridade. Thaís Leitão Ramos Luiz apresenta o projeto Saúde Digital SUS Campinas, o relato da experiência da implantação de ferramentas digitais para ampliação do acesso e qualificação assistencial, desafios e resultados alcançados. A pandemia da Covid-19, quando ela se instala no ano de 2020, ela deflagra um processo de uma grande necessidade da gente rever a nossa capacidade de garantir o distanciamento social e garantir, assim, a segurança tanto dos profissionais da saúde como os usuários do Sistema Único de Saúde, daquele momento tão crítico e tão necessário que as pessoas ficassem em casa. Ao mesmo tempo, a necessidade de manter a assistência à saúde se fazia urgente, principalmente nos grupos mais vulneráveis. Tanto o mundo como o município de Campinas, então, nesse momento, se vê diante de um grande desafio e encontra nas ferramentas de saúde digital, que existiam já em alguns países, uma nova porta na qual a gente precisava abrir e olhar para isso aqui dentro do nosso município. A grande solução pensada foi instituir, então, implantar um serviço de saúde digital que pudesse ir além da questão da telemedicina, que é a assistência direta aos usuários apenas para o atendimento médico, além da telesaúde, que é garantir o atendimento dos outros profissionais da saúde também aos usuários, mas sim, o conceito de saúde digital, que traz para a gente a grande inovação, que é entender melhor o que acontece no município, olhando para indicadores digitais, painéis, a gente poder se utilizar de vídeos e podcasts para se aproximar da população e garantir educação e saúde, e sim, a grande ferramenta para assistência direta ao usuário e indireta também, alcançando alguns objetivos como a ampliação do acesso à qualificação profissional dos nossos profissionais de saúde dentro do município e também com as universidades,
E, além disso, a otimização dos recursos, tanto físicos como de tempo também, reduzindo assim o deslocamento dos usuários até as unidades de saúde para resolver algumas questões que podem ser feitas à distância. E, por fim, a garantia e o fomento para a inovação em saúde e produção científica relacionada a essa nova modalidade de atendimento. Nesse ano, em 2024, a gente se aproxima dos 30 mil teleatendimentos, já tendo realizado mais de 19 mil teleconsultas e teleinterconsultas também nesse período. As especialidades médicas do município já têm atuado como cardiologia, endocrinologia, hemato, uro, mas também alguns outros serviços com atendimento clínico direto ao usuário permitem que a gente tenha uma ampliação do acesso, garantindo assim a maior cobertura em atendimento de saúde. Vídeos e podcasts com temas importantes também já foram produzidos, site, Instagram para relacionamento com os usuários e produtos digitais de informação e educação em saúde. Outras ferramentas ainda, como o chatbot e a inteligência artificial, também já foram adotadas como estratégias importantes no atendimento à saúde. Esse é o início, então, de uma jornada de transformação digital que já se iniciou em Campinas, uma cidade que é pioneira em inovação e pretende cada vez mais alcançar excelentes resultados na área do atendimento em saúde digital.